Entidades do agronegócio colocaram sob suspeita o leilão de arroz importado promovido pela Conab nessa quinta-feira. As entidades e políticos se movimentam para exigir rigor nas investigações do Tribunal de Contas da União, da Receita Federal e do Ministério Público Federal na avaliação dos 4 arrematantes. Isso porque o capital social da maioria dessas empresas não condiz com as operações que envolvem milhões de reais e movimentação internacional. No leilão realizado ontem, o principal arrematante é um mini mercado de Macapá, no estado do Amapá. A empresa, cujo capital social é de R$80 mil, vendeu quase 150 mil toneladas de arroz ao governo, movimentando 736 milhões de reais em arroz. E o nosso contato agora é com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, agradeço o convite, peço a compreensão dos amigos aí da bancada e também dos espectadores, porque estou percorrendo o interior do Rio Grande do Sul desde o início de todo esse processo que nós estamos enfrentando aqui, e esse foi o estúdio que eu consegui neste momento dispor para a gente fazer essa conversa. Bom, deputado, hoje o senhor foi uma das autoridades que ingressou com uma representação no Tribunal de Contas da União, buscando aí suspender ou anular os efeitos desse leilão de arroz que acabou ocorrendo ontem, como nós noticiamos. Depois do resultado, o senhor disse acreditar que há indícios de conduta suspeita nessas empresas vencedoras. Eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente aqui para a gente trouxe aqui a empresa que fez o maior lance, mas detalhasse um pouco melhor para a gente quais são essas suspeitas em relação a essas empresas que venceram o leilão de ontem. Perfeito. Tudo é muito recente. Nós estamos falando de um arremate que encerrou ontem, pouco antes do meio-dia. Mas, por conta, né, da lei da transparência, do acesso à informação, nós tivemos acesso imediato à ata desse processo de leilão. E a partir dali, como interessados que somos aqui no Rio Grande do Sul, no desfecho dessa operação, afinal, o Rio Grande passa por um momento muito difícil, onde cada centavo de receita que ingresse no caixa do Estado e permaneça na mão dos gaúchos, ele é muito importante, muito valioso. O governo movimentando praticamente nesse período aí 1,3 bilhão numa operação internacional, faria muita falta para nós. Então nós estávamos muito atentos e preocupados com isso que estava acontecendo. E na sequência, quando começou o processo de leilão, nós identificamos já entre os nomes que estavam em disputa a razão social de empresas que não condiziam com o perfil que se espera numa operação de bolsa, de mercado, de leilões como esse. No caso, aí eu trago os números e os nomes, né? A primeira, uma empresa cujo objeto social trata de construção, serviço de construção e transportes, e que tem, né, lá nos seus nomes, entre as pessoas que estão arroladas, uma figura que é conhecida já da justiça, né? Teve envolvimentos com propinas e outras coisas aí no Distrito Federal. Na sequência, uma empresa, uma trade, né, uma empresa que teoricamente se aplicaria a essas atividades, mas cujo capital social era de apenas 110 mil reais. Nessas operações, nesses leilões, as empresas têm que deixar pelo menos 5% de caução para poder fazer o negócio. E essa empresa com 110 mil reais não parecia ter capacidade econômica financeira para entrar numa disputa desse porte. Outra empresa que nos chamou muito a atenção foi uma empresa cujo nome é Ice Fruit, comércio de sorvetes, né? Uma empresa que tem lá no seu objeto a comercialização de frutas em conservas, sorvetes, sucos, que também não parecia adequado para o perfil de operação. E aí, né, a mais estarrecedora de todas, quando nós identificamos, era uma empresa, uma microempresa, de um só proprietário, um só sócio, que fez o maior volume de compras, situada em Macapá. E quando nós fomos olhar, buscamos, né, o endereço dessa empresa na internet, fomos para o Google, né, jogamos o endereço no Google
e encontramos uma mercearia, um mini mercado, né, no interior do Brasil, cujo capital social era de 80 mil reais e estava movimentando mais de 700 milhões de reais numa operação internacional que deveria ter contatos com pessoas de toda parte do mundo para poder fornecer e afiançar ao governo brasileiro um volume de recursos como esse. Então isso tudo chamou muito a atenção de todos nós que estávamos acompanhando aquele processo de leilão. Trabalhamos intensamente para que ele não saísse, evidentemente. Eu entrei com uma representação no Tribunal de Contas da União, outros deputados na Justiça Federal, a própria Confederação Nacional de Agricultura no STF. Então, quando foi derrubada a liminar, nós nos dedicamos, nos debruçamos a acompanhar os desdobramentos daquele leilão e ficamos estarrecidos com o que estávamos assistindo em tempo real por ali. Então, isso tudo que nós já identificamos deixa evidente que nós estamos por trás de um leilão muito estranho, né? Para ser cuidadoso com as palavras, mas muito estranho, com indícios de irregularidades muito graves. E reforço, um ponto que chamou muito a atenção de todos nós é que não houve disputa nem lance entre as empresas. Cada uma se habilitava para cada um dos lotes, apresentando a sua proposta de acordo